Temos pesquisado e visto culturas e antigas civilizações feitas de grandes guerreiros, gigantes, considerados deuses que andaram na superfície da terra. Para onde quer que nos viremos, encontramos vestígios, indícios e evidências da presença de seres não terrenos em tempos primordiais. A verdadeira história da humanidade pode ter se tornado mito, mas a linhagem sanguínea não pode ser esquecida. Ela permanece até os dias de hoje. Encontramos ossos de dinossauros de vários tipos, reconstruímos seus corpos e os expomos em museus ao redor de todo o mundo. E os nefilins? Onde estão? É complexo falar sobre o início da espécie humana. Desde a formação do planeta, quantas espécies passaram por aqui? Como precisar com exatidão o início da era humana, mesmo cientificamente? Como ter certeza de que os dados e datas estão corretos? Em 1934, em Londres, arqueólogos encontraram um cabo de madeira que saía de uma rocha. Mas só em 1947 a rocha foi aberta. Encontraram na outra ponta da madeira um objeto que seria hoje um martelo. Quantas histórias a humanidade já viveu? Será que acreditar que a nossa linha do tempo é a única é certo? Quantos apocalipses antigas civilizações já viveram? Como a Atlântida, Lemúria, Pompeia, entre outras. Como falamos em um vídeo anterior, chamamos a Mesopotâmia de berço da civilização. Qual delas? A Suméria, porque antes dela houveram muitas, todas superiores e avançadas tecnologicamente. Talvez, só talvez, a Era dos Gigantes tenha chegado ao fim em uma delas, e não estamos encontrando seus vestígios na superfície da Terra. Estariam nas profundezas do mar? Um cientista austríaco chamado Otto Muck era um buscador. Segundo ele, um asteroide teria caído na Terra no local onde conhecemos hoje como Mar dos Sargassos. Interessante, pois é um mar sem área costeira. Localizado no Oceano Atlântico, ele é cercado por algas marrons e não pode se expandir, porque a oeste existe a corrente do Golfo, ao norte, a do Atlântico Norte, ao leste, a corrente das Canárias e ao sul, a corrente equatorial do Atlântico Norte. Portanto, ele está preso em um giro sem fim. A área é considerada misteriosa. Interessante que vamos encontrando peças deixadas como doces no meio do caminho. Em uma história em quadrinhos de 1942, o personagem Lanterna Verde aparece em um episódio chamado O Cemitério Vivo do Mar e precisa defender este território dos alemães que chegam por lá. O que você acha? Ah, tem mais. A região fica perto do Triângulo das Bermudas. Em outra história em quadrinhos, da DC, de 1959, Batman e Robin perseguem um pirata até o Mar dos Sargassos e encontram pessoas presas lá por séculos, mantidas vivas por um gás anti-envelhecimento. Em uma série de ficção chamada Star Blazers, há uma fenda interdimensional que aprisiona naves do espaço nas profundezas dessa região. Otto escreveu um livro e, depois de mergulhar e pesquisar toda a área onde o asteroide teria caído, teve mais certeza da sua teoria. O níquel que o asteroide continha ainda está concentrado na área, o que explica bússolas enlouquecendo, barcos perdendo rumo, aviões
quando passam pela região em direção ao Triângulo das Bermudas. Vemos vestígios dos antigos até em contos de fadas. João e o pé de feijão mostram que era só escalar uma grande árvore e o menino estaria na terra dos gigantes. Já os nórdicos, em sua cultura, acreditam que a deusa Idun tem maçãs de ouro, que são consumidas pelos deuses quando começam a envelhecer, e assim retomam a juventude. Eles conhecem a história da Atlântida e a chamam de Idade do Ouro. Quando os gigantes se tornaram uma ameaça aos deuses, estes precisaram tomar providências, e houve uma guerra. Lembremos sempre que a cultura nórdica está interligada à dos maias, astecas, egípcios, sumérios. Os faraós conheciam a história de Atlântida, pois de lá veio a sabedoria de suas terras. Tudo isso está registrado perfeitamente, mas guardado em uma biblioteca inacessível aos seres humanos comuns. As que estavam foram destruídas porque, segundo o Papa Gregório, esse tipo de literatura confundiria os fiéis. Temos os registros bíblicos irrefutáveis como Golias, os filhos de Anak, os Anaquins, e o rei Og de Bazã, que dormia em uma cama com mais de 3 metros de comprimento. Atlantes podiam chegar a quase 4,5 metros de altura. Etin, na cultura escocesa, e Jotun, na Escandinávia, possuem o mesmo significado para a palavra em grego que significa titã. Remanescentes dos Atlantes vieram a ser os Azilianos, que passaram a ter uma estatura menor. Depois vieram os Ibéricos, que se misturaram com os celtas, egípcios e outros povos, porque as suas rotas de navegação incluíam o oeste da Europa, o Mediterrâneo e o norte da África. Daí surgiram os minoicos. Tudo isso faz parte da nossa história, são nossos legados. Em nossos dias, pessoas muito altas são minoria, porque o gene está quase extinto. Todos os colonizadores encontraram barreiras por encontrarem civilizações gigantes, que por si só já intimidavam o suficiente. Temos construções ao redor do mundo que poderiam muito bem ter sido feitas por gigantes, incluindo templos subaquáticos. Mais uma vez, temos aqui em Baalbek, no Líbano, 3 pedras, onde cada uma tem a altura de um prédio de 5 andares e pesam entre 600 a 800 toneladas. O passado já nos mostrou demais. Vamos avançar um pouco na linha do tempo? Até o próximo vídeo. Se você não conseguir entender algum conteúdo, você pode nos enviar um e-mail, ou você pode rever o vídeo e anotar a parte que você não entendeu e fazer suas próprias pesquisas. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e muita da verdadeira luz.